Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez com tutorial de batalha para Xenoblade Chronicles 3. Esse aqui é um tutorial de batalha para iniciantes, eu joguei o jogo até por volta de 13 horas, estou iniciando o capítulo 3 e eu acredito que já tenha mecânica suficiente para poder ajudar a galera que quer começar a jogar o jogo, ou já começou a jogar o jogo e não está entendendo muito bem como funciona. Então esse tutorial não pega tudo que o jogo tem, no quesito de complexidade de gameplay, de recursos e mecânicas, pega apenas a parte inicial. E eu acredito que seja o suficiente para poder ajudar vocês que vão começar agora a jogar o jogo, ou já começaram não entendendo nada e estão com vontade de largar. Beleza, galera? Então, esse aqui é um tipo de vídeo que eu sempre faço, já fiz do Xenoblade Chronicles Definitive Edition, fiz do Xenoblade Chronicles 2, fiz de Fire Emblem Three Houses, e eu acho muito interessante fazer esse tipo de vídeo para poder ajudar a galera a conseguir jogar esses jogos maravilhosos e acaba não conseguindo pela complexidade de gameplay, beleza? Então, reafirmando, é um tutorial básico, mas eu sei que vai ajudar bastante a galera que não tá entendendo ou não entende apenas de olhar ou de começar a jogar o jogo. Tranquilo? Simbora lá. Então, ó, vai ser muito blá blá blá. Eu vou dividir na timeline aqui embaixo cada tópico, mas vai ser muito mais eu falando e mostrando as coisas na tela pra vocês do que a ação propriamente dita na batalha, porque tem muita coisa que você precisa saber antes pra poder conseguir entender durante a batalha. Beleza, galera? Fechado? Então bora começar esse tutorial. Bom, essa é a tela de menu do jogo e onde a gente vai passar muito tempo desse tutorial para poder explicar para vocês direitinho como funciona, tá? Começando pela quantidade de personagem na party, a gente pode ter até 6 personagens. O jogo começa com 3, mas logo depois você já começa a ficar com 6 personagens. Então assim, esse é um jogo diferente de muitos RPGs, onde você consegue controlar bastante gente numa party só. Às vezes parece complexo, realmente é. Às vezes parece que pode ficar uma zona, realmente fica, mas é interessante conforme vai passando o tempo, tá? Quem já viu algum trailer de Xenoblade Chronicles 3 ou começou a jogar, consegue perceber que as roupas dos personagens estão trocadas. Isso tem uma justificativa, e eu vou falar mais pra frente. Então, nesse momento a gente vai se focar no menu personagem, no Characters, porque a gente precisa falar muito sobre cada personagem, cada classe, cada arte, cada coisinha que tem que influenciar na batalha, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Quando você entra na opção Characters, você tem 6 opções para mim agora. Para vocês, provavelmente no início só vai ter 3 opções e vai desbloqueando, por exemplo, Gems, que são gemas, acessórios e Interlink. Isso com o tempo vai desbloquear e eu vou mostrar para vocês o que cada coisa que faz, tá? A classe é algo fundamental de se entender. Nós temos 3 tipos de classe, na verdade são 6 classes diferentes, mas separadas por tipo, né? O tipo defensivo, o tipo de cura e o tipo de ataque. São 3 tipos de classe e 6 classes diferentes. Como vocês podem perceber, o Noah, o tipo da classe dele é Defender e ele tá com a classe Heavy Guard, ou seja, ele é um personagem defensivo, onde ele vai ser usado como tanque para poder segurar as porradas. A Mio, ela tá com o tipo de classe curadora, curandeira, healer, que é a Tactician, ou seja, ela é o tipo de personagem meio balanceado, onde ela vai dar um buff ali, ela vai dar uma cura, ela vai ajudar por trás ali quem tá atacando ou quem tá defendendo. Já a minha Uni, ela tá no tipo de classe de atacante, de attacker, e a classe dela é Sword Fighter, é aquela personagem que vai lá pra frente e vai ficar dando espadadas sem parar no inimigo. O meu Tyon, ele tá também do tipo atacante, só que ele tá na classe Ogre, que é a classe Ogro, que é basicamente aquele que bate como se não houvesse amanhã, desce a marreta geral. O Lance também tá na classe de curandeiro, de curador, healer, com a classe Magic Gunner. Essa classe basicamente tem uma fuzil, tem uma arma, que ao mesmo tempo que dá dano mágico no inimigo, ele também cura a sua party. Então é como se ele desse um tiro de cura nos seus amigos, também é uma classe de suporte. E que nós temos a Senna com o tipo de classe Defender, também tanque, só que é com a classe Zephyr, que é uma classe que ela é meio mista. Ela tanto chama atenção para ela tomar porrada, quanto ela bate bem também, tá? Então, como eu falei, são 3 tipos de classes diferentes, Defender, Healer e Attacker, mas nós temos 6 classes diferentes. Se você viu algum trailer de Xenoblade, se você viu alguma coisa ou começou a jogar, você percebe que as classes estão aqui trocadas. O Noah normalmente é Sword Fighter, a Mio normalmente é Zephyr, a Uni normalmente
é a Magic Gunner. O Taion, normalmente, é o Tactician. O Lance, normalmente, é o Heavy Guard. E a Senna, normalmente, é a Ogre. Só que o jogo te possibilita a alteração de classe. Então, conforme você vai jogando, o jogo te orienta e meio que te força a mudar de classe. Então, basicamente, meio que você consegue jogar com o mesmo personagem em várias classes diferentes. Isso pode ser meio confuso, mas faz sentido um pouco mais pra frente, conforme eu vou te explicar aqui pra vocês. Então, primeira parte do menu de personagem explicado. Cada classe tem seu tipo e cada personagem pode mudar de classe, mesmo tendo uma classe principal. Beleza? Fechado? Vamos agora falar de Arts. Arts nada mais é do que as skills, as habilidades, as magias, entre aspas, que cada personagem tem. Só que essas artes são baseadas na classe que aquele seu personagem está. Então, quando você muda de classe, você automaticamente muda as artes que você pode colocar no seu personagem. Vocês conseguem ver onde está selecionado na tela? Eu estou passando aqui agora o cursor, que fica verdinho, tá vendo? Isso aqui é como se fosse a representação do botão X, Y, B e A do seu controle, porque na hora da batalha você vai apertar os botões correspondentes para poder acionar as artes correspondentes, tá? Então cada arte tem um efeito único. Por exemplo, você consegue ver a descrição logo abaixo da onde ela está selecionada. Essa aqui é a Bull Rush. O que a Bull Rush faz? Ela é do tipo ataque físico, ela só acerta um inimigo, porque a área de efeito dela é um alvo. O Power Multiplier é quanto que você vai dar de dano a mais, além do seu dano base. Se você reparar na tabela da esquerda, o ataque do Noah é 129, então esse ataque provavelmente vai dar 258 de dano. O tempo de recarga para você usar essa arte é de 30 segundos e era do tipo Time Recharge, que é o que? Recarga com o tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa arte especificamente você vai usar uma vez e para usar ela de novo, você só vai conseguir daqui a 30 segundos. Existe um outro tipo de arte, que é como essa Glow Ring aqui, que é a Auto Attack Recharge. Ela recarrega de acordo com quantos auto-ataques você dá. Se você reparar nessa arte aqui, o Recharge Gauge dela está escrito 7. Diferente daqui que estava Recharge Gauge 30 segundos. Então tem arte que você recarrega com o tempo e tem arte que você recarrega de acordo com quantos auto-ataque você dá no inimigo. Na batalha eu vou explicar o que é auto-ataque, tá bom? Então para essa arte acontecer, para essa arte carregar, eu preciso dar 7 auto-ataques no inimigo e para essa eu preciso apenas esperar 30 segundos. Nessa arte Bull Rush você já consegue perceber que nós temos ali o Buff e Debuff e Reaction. Buff e Debuff é caso a arte dê alguma coisa positiva para sua party ou dê algum efeito negativo para o seu inimigo. Por exemplo, mudei aqui para Mio e ela tem essa arte Haze Figure. Não sei como fala direito. Se você reparar ali na Buff Debuff, tá escrito Evasion Up. O que é Evasion Up? Quando ela usar essa skill, e se você reparar ali na Area of Effect, está escrito Around User, ou seja, ela vai abrir um círculo em volta dela e dá esse efeito, que é o Evasion Up, que faz os personagens conseguir esquivar com mais facilidade. Evasion é a taxa que você tem de esquiva, de esquivar de algum ataque do inimigo. Então, o que essa arte aqui faz? Basicamente, ela cria um círculo em volta da Mio, e quem estiver dentro daquele círculo vai ter a sua esquiva aumentada. Isso é um buff para party. Um debuff seria, por exemplo, ela fazer algum tipo de arte que atinge o inimigo e faz ele errar mais os ataques, ou seja, a taxa de acerto dele diminui. Aí seria um debuff. Buff é sempre o que vai aumentar algum status ou melhorar alguma coisa para você, algum benefício para sua party. Debuff é alguma coisa que vai ser um malefício, e normalmente, como é um skill da nossa party, é no inimigo. Voltando pro Noah, você percebe que temos um Reaction também na descrição da skill. O Reaction é de fato alguma reação que você pode causar no inimigo. Nesse caso aqui, o Reaction dessa skill Bull Rush é Topple. O que é Topple? Topple é derrubar o inimigo. Existem algumas outras reactions, como por exemplo, o Sword Strike. O que ele faz? O reaction dele dá Break. Break é como se o inimigo tivesse atônito. Ele não fica parado, como a próprio status diz, mas ele fica no estado atônito, preparado para ser surpreendido de alguma outra forma. De que forma?
como por exemplo o Topple. Então para a reação Topple entrar, para você derrubar um inimigo, ele precisa inicialmente estar no status Break, que a skill Sword Strike dá. Assim como Break, nós temos Launch, que vai fazer o inimigo ser lançado no ar e ficar girando que nem um peão doido. Aqui nós temos a reação Daze, que faz o inimigo ficar inconsciente por um tempo, como se fosse atordoado. E aqui a gente já precisa aprender uma mecânica básica de Xenoblade, toda a franquia. Existe uma sequência para você fazer essas reações. Algumas reações, elas só funcionam se você fizer ela em sequência. E algumas delas só funcionam se você iniciar o Break. Então a reação inicial para um combo de reações começa no Break. Então você sempre precisa deixar o inimigo com Break para conseguir, por exemplo, dar um Topple nele, derrubar. Eu vou conseguir, por exemplo, dar um Daze no inimigo usando a skill Meoptic Screen. Se ele tiver em Break, não. Somente se ele tiver em Topple. Então existe uma ordem. E essa ordem é básica para todos os Xenoblades. Inicialmente você precisa infligir Break no inimigo. O Break entrou, aí você entra com o Topple. O Topple entrou, como é que você sabe que entrou? O inimigo caiu no chão. Aí você pode entrar ou com Daze ou com o Launch. Tanto o Daze quanto o Launch só entra no inimigo, ou seja, você só consegue deixar o inimigo atordoado ou voando no céu sem fazer nada durante um tempo, se ele estiver no status Topple. E para ele entrar no status Topple, só se você entrar com ele no status Break. Então é uma sequência, é um combo de efeitos de reações que você faz no inimigo. Blowdown e Knockback não precisa de nenhum efeito prévio. Você consegue dar um blowdown, ou seja, dar uma porrada que o inimigo vai dar uma capotada e vai levantar. E você consegue dar um knockback, que é uma porrada e o inimigo vai para trás, sem necessidade de nenhum efeito prévio. Apenas Topple, Daze e Launch precisam seguir uma ordem certa, que é sempre Break, Topple, Daze ou Break, Topple, Launch. Beleza? Fechado? Isso é muito importante na batalha. Como eu disse pra vocês, algumas skills ela recarrega com o tempo, só ver o Recharge Gauge ali 30 segundos, e alguma recarrega conforme você vai dando auto-ataque, é só ver o Recharge Gauge que tá 10. Isso depende de cada classe. Se você reparar aqui que eu tô com a classe do Noah, essa classe é com tempo. Já essa classe que eu tô aqui com a Mio é com auto-ataque. Então, dependendo da classe do seu personagem, a sua skill vai ficar disponível com tempo ou com auto-ataque. Beleza, falamos de várias coisas das artes, mas agora é importante falar sobre essa arte especial aqui, que é a arte referente à classe de cada um. É a arte suprema, digamos assim, tá? Essa arte suprema, ela é diferenciada das outras. Você pode perceber que, independente da classe, ela é sempre uma bolinha. Ela é nunca um losango. O que é essa arte especial? Como eu digo, é uma arte especial da classe. Só que ela não carrega nem com tempo, nem com auto-ataque. Ela carrega conforme você vai encaixando com perfeição as outras artes daquela classe que você tá ali específico. Exemplo, vou pegar aqui a Uni na classe Sword Fight. Se você reparar, esse Sword Strike é uma arte que inflige Break, como eu falei pra vocês, a reaction dela é Break. Só que pro Break entrar tem uma coisa muito importante. Isso é fundamental na batalha e isso é fundamental em várias outras artes, vocês precisam ficar de olho. Só entra Break no inimigo se essa arte for feita batendo no inimigo quando ele estiver de lado para você. Leia a última linha da arte. Inflige Break no inimigo quando o ataque for pelo lado. Então você só vai conseguir acertar o Break para iniciar algum combo se você estiver usando essa arte quando o inimigo estiver de lado para você. Beleza? A partir do momento que você encaixou o Break corretamente, a sua arte especial da sua classe carrega um pouquinho. Então essa arte especial, ela sempre carrega aos poucos, conforme você vai encaixando as classes de forma correta. Add Trust. O que é o Add Trust? Ele aumenta o dano quando ataca por trás do inimigo. Então assim, se você acertar essa arte de frente para o inimigo ou de lado para o inimigo, ela não vai entrar 100%. Ela só vai entrar 100% se você estiver atrás do inimigo. E aí, se você estiver atrás do inimigo e a arte entrar 100%, carrega mais um pouquinho a sua arte especial, tá? Então a arte especial, ela só carrega se você conseguir encaixar as outras artes normais de forma correta. Se você encaixá-las de forma incorreta, o efeito da arte simples não vai entrar
e a barra de carregamento da sua arte especial não vai aumentar. Continuando falando de arte, você já deve ter percebido, que eu já até mostrei aqui, que no lado esquerdo nós temos também a opção de colocar algumas artes. Aqui no lado direito, beleza, eu já sei, você me explicou, que são todas as artes referentes à classe. Aí você seleciona as que você acha que vale mais a pena, de acordo com a reação, com buff e debuff, com o que ela faz, o dano, etc. Aí você monta a sua build aqui, não necessariamente você precisa usar o que o jogo te dá, tá? A arte especial, obviamente, você só tem uma por classe. Agora, esse canto da esquerda aqui, ele habilita para você conforme você vai avançando no jogo, principalmente quando você troca de classe. Chega na parte do jogo que é possível trocar de classe. Essa aqui é o seguinte, o jogo te permite você selecionar uma ou mais, conforme você vai passando de nível, né? Eu vou colocar daqui a pouco mais uma, que eu vou chegar no nível 20, e a terceira no nível que ainda não foi definido. Mas você vai poder adicionar uma arte de uma classe diferente. Por que eu tenho essas três classes? Ogro, Tactician e Zephyr. Porque são classes que eu já passei ou classes que eu sou compatível a utilizar. Então nesse caso aqui, por exemplo, eu estou colocando a Giant Swing, que é da classe Ogro, para poder combinar com a minha arte Ground Beat. Porque se você reparar, existe uma posição aqui. E essa posição ela é de acordo com a posição das skills do lado direito também. Quando a gente for para a batalha, vocês vão perceber que quando eu posso usar essa Giant Swing, eu posso usar ela individualmente, usando o D-pad do meu controle, ou eu posso usar ela combinada com a minha Ground Beat. Ou seja, eu consigo usar a Ground Beat individual apertando X, a Giant Swing individual apertando o D-pad para cima, e eu posso usar as duas combinadas em determinado momento, apertando o ZR, e aí vai usar a Giant Swing junto com a Ground Beat ao mesmo tempo, tá? Então, isso é uma mecânica de batalha que a gente vai ver batalhando. Mas saiba que, além das suas artes comuns de classe, além da sua arte especial, você pode selecionar uma ou mais artes de classe que você já passou ou você é compatível. Beleza? Agora que a gente já falou tudo de arts, vamos falar de skills. Skills é bem simples. Cada classe tem a sua skill básica. Então, por exemplo, a Sword Fighter aqui tem um aumento na destreza. Agro é uma coisa muito importante em Xenoblade, principalmente pela sua classe. Como essa é uma personagem que está na classe de atacante, é importante que ela bata nos inimigos, mas os inimigos não batam nela, porque ela é boa para atacar, dar dano, mas ela não aguenta muito dano. Quem aguenta dano é quem? É o Defender. Então o agro é um conceito muito importante vocês entenderem. Quanto mais defensor a classe é, mais agro ela tem que ter. Mais chamar a atenção do inimigo ela precisa fazer. Quanto menos defensor a classe é, menos agro ela tem que ter. Por exemplo, um atacante não pode ter muito agro para poder conseguir descer o cacete e não tomar dano e cair em batalha. E um supporter, que é aquele personagem que tem a classe Tactician ou então Medical Gunner, que vai dar cura, vai dar buff, vai dar status, ele tem que ter o menor agro do time. Porque se derrubar a pessoa que cura, se derrubar a pessoa que dá buff, que dá suporte na batalha, você perde aquele suporte e acaba, por exemplo, o seu Defender caindo porque ele não vai ser curado e o seu atacante sendo atacado porque não tem mais Defender. Então assim, entenda, agro, quanto menor para um atacante, para alguém de cura, melhor. Quanto maior para um Defender, melhor. E as classes são basicamente isso. Passiva, que aumenta o critical, são as skills referentes à classe de atacante. E aqui tem as Master Skills. O que são as Master Skills? Essas aqui são skills que você pode pegar de outras classes que você masterizou. Então eu tenho aqui uma Ninja Healer, que é da classe Magic Gunner, que é a classe inicial dela, que eu já masterizei. Ela reduz o agro gerado quando usa magia de cura em 40%. Temos a Master Skill Ethereal Ability, que aumenta o dano dado por artes de éter, ou seja, artes mágicas, em 40%, tá? Eu vou colocar essa aqui, mas para ela tanto faz essas duas, porque ela não cura na classe de Sword Fighter, e a classe Sword Fighter eu acho que não tem dano de éter, só tem dano de físico, então para ela ficou meio que inútil. A Diego está falando masterizar classe, masterizar classe. O que é masterizar classe? Masterizar classe é o seguinte, quando eu venho aqui em classe, o Noah, agora ele tá no Heavy Guard, certo? Se eu for pro Sword Fighter, que é a classe inicial dele, você vai ver que ele tá no nível 10. Aquele 10 ali, aquela bolinha 10, ele chegou no nível máximo do ranking. Então, se você reparar ali, ó, Master Skills, Cypher Edge tá com uma coroazinha. Por quê? Eu masterizei essa skill Cypher Edge. Assim como as artes Ground Beat e Shadow Eye estão masterizadas com aquela coroinha. Rank 10 é o máximo, Diego, da classe? Não. Mas até determinado momento do jogo, é só até o 10 que você pode ir. E aí o jogo te força a trocar de classe para você ir masterizando suas classes,
para poder conseguir Master Skills e Master Arts, para poder brincar nesse lance de você conseguir usar Arts e Master Skills de outras classes na classe que você está atualmente. Gemas. O que se trata gema? Bom, é bem simples o conceito de gema. É como se fosse um item ali que você acopla no seu personagem para poder dar mais status. Nesse caso, eu coloquei no Noah uma gema que aumenta o HP dele em 100, já que ele tá com uma classe de Defender. E aí você tem gemas de acordo com a classe, tá vendo? Tem a estrelinha que é mais para uma classe de status, a verdinha que é mais para uma classe de cura, a vermelha que é mais para uma classe de ataque e a azul que é mais para uma classe de Defender. Então você coloca as gemas como se fosse um item equipável para poder dar um buff nos seus status de acordo com a sua classe, de acordo com o que o seu personagem vai fazer em batalha, tá? Criar gemas é super fácil, vai chegar um momento que o jogo vai habilitar para você e basicamente criar gema é você ter os itens certos para poder criar a gema que você quer, sem mistério. Acessórios. Acessórios também são itens que você coloca no personagem para poder também dar um buff, para poder aumentar o status de alguma forma. É a mesma coisa que a gema, só que são, entre aspas, equipamentos, tá? E também, equipamentos ele tem funcionalidades genéricas e tem alguns equipamentos que são mais propícios a alguns tipos de classes, como por exemplo, o Armored Lining é indicado para uma classe de Defender, por isso tem um escudinho do lado, porque ele aumenta a defesa de éter, ou seja, a defesa mágica em 12%. Um Defender, ele tem a intenção de sempre chamar a atenção do inimigo e tomar dano físico, tanto como dano mágico. Então faz sentido esse item aqui ser específico para ser mais viável para uma classe Defender. No momento eu coloquei um item que aumenta o HP do Noah também, para ele ficar tanker e ter um HP forte e aguentar bastante porrada. E no final aqui dos menus, gente, é o Interlink. Esse Interlink eu não vou entrar muito, até porque eu não quero dar muito spoiler. Mas esse Interlink aqui, ele é basicamente o que a gente chama de Ouroboros, ok? O Ouroboros é a união de dois personagens. Como vocês já viram no trailer, provavelmente, o Noah consegue se unir com a Mio e eles criam um novo ser. E aí é como se fosse um personagem completamente separado. Porque ele tem as suas próprias artes, ele tem as suas próprias skills, ele tem a sua árvore de melhoria, que é uma coisa que cada personagem individual não tem, ou seja, você pode ir gastando soul points que você vai ganhando nas batalhas para poder ir aprendendo novas artes, para poder ir melhorando alguns buffs, enfim. Não vou entrar no mérito do Ouroboros aqui nesse tutorial de batalha, porque se você jogou o jogo e chegou no Ouroboros, sabendo o básico, você vai saber lutar com o Ouroboros. Mas basicamente, é um momento da batalha onde você vai unir dois personagens em um só. Então se sua party tem 6 personagens, em algum momento sua party, ela pode diminuir até 3 personagens só, porque ele vai pegar 2 e juntar num só, pra virar Ouroboros através desse Interlink, tá? Então, eu acho que é por isso que eles colocaram uma party de 6 personagens, porque no final das contas, a party pode ficar só com 3 quando você faz a união de duplas de personagens. Não vou entrar no mérito, porque eu não quero dar muito spoiler. Então, se você entender todo o esquema de batalha, de mecânica de batalha, dos 6 personagens individuais, quando chegar no Ouroboros, você vai entender e vai conseguir mexer nisso aqui de forma natural, tá? Beleza, falamos tudo o necessário referente ao que você precisa saber antes de começar a batalha. Agora a gente vai entrar no mundo do jogo para poder ver como é que funciona antes da batalha e durante a batalha. Então nós estamos aqui agora na área aberta de Xenoblade para poder introduzir alguns conceitos antes de a gente colocar tudo que a gente falou na prática. Quero mostrar algumas coisinhas para vocês. Bom, o ambiente é aberto, os inimigos ficam sempre soltos, alguns inimigos são agressivos, outros não. Eu percebi que Xenoblade Chronicles 3, a maioria deles é agressivo. Quando você passa pela frente, você consegue sentir isso. Antigamente nos Xenoblades antigos tinha um olhinho dizendo quando era agressivo ou não. Mas enfim, alguns tipos de inimigos, tá? Esse, por exemplo, ele tá brilhando, tá vendo que tem umas luzinhas? Isso é porque ele tem chance de dropar itens mais raros, né? E logicamente o LV15 é o nível do inimigo, então atente-se para o nível do inimigo e o nível da sua party. Nesse caso minha party tá com nível todo mundo 19, então facilmente eu conseguiria derrotar esse inimigo, tá? Tá vendo esse inimigo grandão aqui? Ele tá com umas asinhas azul do lado dele, do level 15. É porque esse inimigo ele é mais especial, ele é inimigo único, tá? Então ele vai ser mais difícil o combate contra ele. Além desse de asa azul, tem o de asa dourada. O de asa dourada, ele vai ser mais especial ainda, tá bom? Então, atente-se, existe um inimigo brilhando, como eu falei. Existe o inimigo de asa azul e o inimigo de asa dourada. Então eu posso apertar o L e o R e mudar o alvo. Por exemplo, agora eu botei o alvo ali, o Calm Camille.
tá? Então eu posso ficar mudando os alvos para poder ver melhor quem é que eu quero atacar e direcionar minha party. Quando eu aperto o A, eu desembanho a espada, chamo todo mundo para poder ir lá, bater no bicho, tá? Então a gente tá pronto pra batalha. Quando eu me aproximar dele, vai todo mundo atacar o bicho, ok? Se eu desistir, eu não quero mais. Ah, apertei o A, selecionei qual que eu queria, mas não quero mais batalhar com ele. Deixa o A apertado, que aí todo mundo guarda a arma e não tem mais o confronto, tá? Se você está no meio do confronto e quer cancelar aquele confronto porque você acha que você vai morrer ou você não quer perder o tempo, a mesma coisa. Você iniciou o confronto apertando o A, certo? No meio dele não quer mais batalhar, quer fugir, deixa o A apertado, guarda a arma e sai andando, correndo, que depois de um tempo o monstro para de te seguir e você consegue fugir da batalha. Deve ter percebido que tem esse ZR Attention aqui, é porque tem um grupo de inimigos ali, ó, batalhando entre eles, tá vendo? Um grupo de um lado, um grupo do outro e ficam batendo. Isso quer dizer que você pode ir lá nesse confronto, escolher um lado e dependendo do lado você vai ganhar X recompensas. Apenas isso, é uma batalha para ganhar mais recompensa contra vários inimigos, tá? Falando rapidamente sobre esses pontinhos brilhando no mapa, isso não tem nada a ver com batalha, mas isso é importante você pegar, tem todos os Xenoblade, porque é com eles que você vai conseguir itens para poder, por exemplo, farmar gemas. Então, como eu falei, nós podemos equipar gemas para poder dar mais status no seu personagem, e para você criar essas gemas, normalmente você precisa catar esses itens no cenário, tá? Ele também serve para coletar tons e você também gerar vínculos com outros NPCs, enfim. Bom, eu me aproximei de um inimigo, ele me viu, né, ele tava escondido, ele me viu e já veio atacar. Eu não puxei a espada ainda. Você percebe que eu tô correndo, ó. Não puxei a espada, tô só correndo. Acabou, chega um momento que ele desiste de me atacar. Mas se eu quero atacar ele, eu seleciono nele, eu não vou conseguir aqui agora porque ele vai sumir, ó. Ele tá aqui porque ele fugiu, mas ele vai voltar para a de origem, ó. Viu? Quando eu fujo, ele fica um tempo ali, mas você pode andar que ele vai voltar pro lugar de origem, que é essa pedra verde aqui, é esse inimigo, ó, tá vendo? Agora eu vou puxar a espada e vou pra cima dele. Vou todo mundo. Aí quando eu vou pra cima dele, todo mundo também vai, tá? Primeiro conceito básico de Xenoblade, gente, auto-ataque. O seu personagem ataca de forma automática, tá? Se você ficar longe, ele vai atacar mesmo assim, porque é como se fosse um jogo de turno, saca? Se você ficar muito longe, aí ele não ataca não, tá? Mas ele tem um rangezinho que ele aceita atacar de longe, tanto o seu personagem quanto o inimigo. Porque, mais uma vez, Xenoblade Chronicles 3 é um jogo que mistura turno com action, tá? É bem mesclado isso, então ele te dá essa liberdade, entre aspas, de não estar exatamente colado com o inimigo para atacar ele. Assim como o inimigo não precisa estar colado a você para te atacar, beleza? Vamos entrar aqui numa outra batalha. Agora vamos aplicar o conceito de arts, galera. Lembra que eu falei pra vocês que as artes, elas estão ali na ordem do botão XYBA. É exatamente como tá ali na tela. Se eu apertar o X, eu vou usar o Ground Beat. E se tivesse mais algum monstro aqui no local, ele ia também tomar dano, porque dá dano em área. Lembra que eu falei que algumas artes você precisa estar posicionado corretamente para poder utilizar? A Side Break ativa quando eu apertar o Y é uma delas. Eu preciso estar do lado, apertei e infligi o break. O monstro viu aquele ícone de pause do lado dele, aquele contadorzinho rolando ali. Isso quer dizer que enquanto ele tá nesse status ali, ele está apto a receber o status Topple, por exemplo, como eu já expliquei pra vocês, tá? Pronto, puxei encontro com outro aqui. E agora vamos fazer o seguinte, tá vendo o Edge Thrust? Embaixo dele tá escrito Back Attack. Por quê? Porque eu tenho que me posicionar atrás do inimigo pra poder dar o ataque. Eu vou propositalmente usar do lado dele, ó. Ele deu 158 de dano só. Por quê? Porque eu me posicionei errado. Agora eu vou fazer corretamente, usar o Edge Thrust atrás do inimigo. E deu 331 de dano. Deu muito mais dano, como vocês puderam perceber, tá? Outra coisa, meu Overclock Buster. Lembra que eu falei que tem as artes especiais? E que ela aumenta de forma diferenciada? Então, ela aumenta só conforme eu vou usando as minhas artes de maneira correta. Perceba, vou usar aqui o Side Break e ele aumentou ali a carga do Overclock Buster, ok? Eu vou usar agora atrás do inimigo o Back Attack e meu Overclock Buster carregou completamente e eu vou usar ele, o ataque especial, dar uma animação toda especial para poder usar. Embaixo do Overclock Buster, como você pode ver, tá escrito Dazed, porque ele daria mais dano se os inimigos estivessem em Daze. E ele não tava, então tem que sempre olhar a linhazinha embaixo das skills que ela vai te orientar qual é a ação que você precisa fazer. Edge Thrust, atacar de trás para poder
acertar a arte de forma correta, carregar a barra da sua arte especial e também infligir o status que deveria infligir. Como por exemplo, do lado aqui dá um break usando a Sword Strike. Derrubou, deu topple. Agora alguém pode dar daisy, deu daisy. Olha o que eu vou fazer, eu vou usar o back attack. Entrou em seguida, vou usar minha arte especial e deu 2.300 de dano. Daria 1.000 e pouco se fosse sem o inimigo estar em daisy. Então é muito importante para vocês utilizar sempre essas artes de forma correta, na posição correta, de acordo com como o jogo te orienta na tela ali, que significa os botões XYBA. Beleza? Outro conceito que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Lembra que eu falei que a gente pode pegar uma arte de uma outra classe? Então, nós temos ali pronto para utilizar com o D-pad o botão pra cima, a Giant Swing. Como eu posso também fazer um link com a minha skill do X, que é o Ground Beat. Se eu apertar o ZR, se liga no meio ali, ó, o menu, como ele linka as duas skills. E aí eu posso usar essa skill como se fosse dobrada. Vai ser a Ground Beat junto com a Knockback. Vou usar aqui. E aí ele usa as duas skills ao mesmo tempo, beleza? Nesse caso o monstro resistiu ao knockback, mas eu aplico também os dois status. Eu daria dano em área e também daria um knockback. Outro ponto importante, tanto fora de batalha ou dentro, é que você pode mudar o personagem. Apertando o ZL e o L ou R, você vai trocando os personagens. E por que isso é importante? Porque você pode utilizar isso em seu benefício na hora da batalha, justamente para poder conseguir utilizar arte de forma diferenciada, até mesmo fazer combos. Por exemplo, vamos se aproximar aqui do monstro. E eu vou começar com a Uni e vou dar um side break aqui do lado, beleza? E aí agora já rolou. Eu vou mudar aqui pro personagem. Já deram um topple, eu vou aqui pra esse que eu sei que tem daisy e eu quero dar o daisy. Então vou lá e deu daisy. Então eu forcei manualmente a fazer o combo break, topple e daisy, trocando o personagem usando a skill daisy. E aí eu posso fazer isso de várias formas. Por exemplo, a Senna tá tomando porrada, eu quero curar ela. Esse cara aqui é o healer. Vou chegar aqui, vou apertar o Y, usei a skill de cura. Aí eu troco pro outro personagem aqui, que é a Senna, e vou lá, uso uma skill para poder aumentar o agro, para o bicho bater nela. Aí eu volto, mudo de personagem, vou aqui para essa aqui para poder aumentar no chão aqui, ó. Eu vou perto dos atacantes. Cadê o atacante? O atacante tá aqui, ó, foi para trás, ó. Vou fazer um círculo aqui para poder aumentar a evasão, porque se ela ficar atacando aqui onde eu tô, o monstro dificilmente vai atacar ela, por causa da questão da minha skill. Então, assim, trocar de personagem para poder ficar brincando entre as artes faz o gameplay ficar muito mais dinâmico e muito mais customizado de acordo com como você quer que aquela batalha e aquela party funcione, beleza? Então, ó, brinquem de trocar de personagem apertando o ZL, o L e o R para poder fazer, ó, topple. Vou usar o launch aqui, ó. Ah, usou daisy antes, ó. Pegou minha frente. Mas é basicamente isso. Você consegue brincar de fazer os combos e utilizar as skills que você quer na hora que você quiser para deixar a luta mais dinâmica e personalizada, não tão automatizada. Uma outra funcionalidade muito importante de batalha, galera, é o Chain Attack. Ele tá carregado ali no canto direito superior, só basta eu apertar um mais para executar, e eu vou fazer agora. Como eu carrego o Chain Attack? Jogando normalmente, fazendo as suas artes, combinando artes Break, Topple, Daisy, fazendo encaixar a arte de forma correta, usando, por exemplo, a Break de lado. Então, sempre que você utilizar uma arte de forma correta ou em sequência, conforme a sua party vai batalhando, a barrinha de Chain Attack ela aumenta até chegar no máximo e você aperta o mais, tá? A gente chega nessa tela. Primeira coisa que a gente precisa escolher nessa tela é saber quem vai ser o personagem que vai finalizar esse ataque em cadeia, porque o Chain Attack nada mais é do que um ataque em cadeia, onde a gente vai linkar, a gente vai fazer um vínculo de vários personagens atacando ao mesmo tempo, tá? Cada personagem dá um status diferenciado na hora de bater por último. O Lance, por exemplo, ele aumenta o agro de todos os defenders em 30% e também o ataque de todos os aliados. O Tyon, por exemplo, ele reduz a defesa física do inimigo por 30% durante o Chain Attack. Já o Noah, os ataques durante o Chain Attack ganham 60% de passar pela defesa do inimigo, ou seja, não importa a defesa dele, vai dar o dano máximo. E essa escolha aqui é basicamente para você aplicar qual é a melhor
de acordo com a necessidade da sua batalha, tá? Eu vou colocar isso aqui de reduzir a defesa do inimigo por 30% durante chain ataque para eu poder dar mais dano nele. E agora eu preciso selecionar qual a ordem e quais as skills eu quero executar nesse momento do meu chain ataque. Mas eu quero que vocês percebam que do lado do Tyon à direita tem um Tactical Points, uma barrinha de Tactical Points. E na cabeça de cada personagem no canto esquerdo inferior tem um número, ou seja, esse número significa o mínimo de Tactical Points que vai ser adicionado naquela barra de Tactical Points quando eu atacar com determinado personagem. Essa barra Tactical Points, quando ela chegar em 100%, ela vai finalizar o meu ataque em cadeia. Ou seja, conforme eu for selecionando as artes de cada personagem que eu quero que ataque em sequência, vai aumentando minha barra de Tactical Points. Quando chega em 100%, acaba, independente se todo mundo ou não fez a sua ação, e aí, como eu escolhi o Tyon como finalizador dessa ataque em cadeia, ele vai finalizar conforme eu tinha selecionado previamente. Algumas coisas a se levar em consideração nesse momento do chain ataque. Todo personagem de cura, ele nunca ultrapassa a barreira dos 100%. Então, por exemplo, digamos que eu coloco o Tyon com 35, o Noah com 30, 65. Aí eu boto o Lance junto com a Senna, dá mais 30, dá 95. Se eu chegar e usar a Miyu, ele não vai ultrapassar o 100, ele vai parar em 99%. Quem é personagem de cura nunca ultrapassa os 100% de Tactical Points. Então você pode usar isso de forma estratégica para poder elevar o seu Tactical Points ao máximo, de forma que você consiga depois ultrapassar os 100%, porque é possível ultrapassar os 100%, e quanto maior a ultrapassagem dos 100%, mais dano você vai dar os ataques e mais chance você tem de retomar o chain ataque. Sim, quando você finaliza o chain ataque, quando a barra passa dos 100%, você tem uma chance de retomar esse chain ataque. E uma das formas de retomar é ultrapassando o 100%, beleza? Outra coisa a levar em consideração, o chain ataque também aceita aquela regrinha do Break, Topple e Daze. Por exemplo, eu fiz de propósito, eu iniciei essa chain ataque com a Uni, e a Uni tá do lado do monstro. Então, por exemplo, se eu utilizar o Sword Strike, além de eu dar um dano nele, eu também vou deixar ele no status de Break. Observe. E aí deu 31 pontos, de acordo com a soma de diversos fatores que também aumentam o Tactical Points. Agora minha barra de Tactical Points está 39, mas o monstro também está com efeito de Break, ok? E o que eu posso fazer? Eu posso seguir aqui com as skills que eu quiser. Eu posso, por exemplo, selecionar o Noah e utilizar o Topple. E olha, vai ser uma boa vantagem, porque o Topple é a skill que comba com a outra skill de classe Glow Ring. Então, além de eu dar o dano de Topple, eu vou dar o dano do Glow Ring. Ainda vai ser bom pro meu Tactical Points, porque o Noah tem um número alto, 30. Então é isso que eu vou fazer. Esse Overkill é quando o ataque que você deu matou o inimigo. Tá? Então você ganha um bônus também de Overkill, quer dizer que você matou ele naquela hora ali, mas o chain ataque continua, não para não, tá? Então o inimigo tá em Topple. O que eu poderia fazer aqui agora? Eu posso usar o Daze para poder deixar ele atordoado. Por exemplo, se ele não tivesse morrido, quando saísse do chain ataque ele estaria atordoado, então eu conseguiria ter uma vantagem em cima dele de ataque ainda, mesmo depois do chain ataque. Ou eu posso dar um ataque qualquer, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o Daze pra gente completar o combo dentro do chain combo. E ao mesmo tempo, eu vou usar esse personagem de cura que ele não vai fazer passar dos 100%. Porque ele tá dando 15 pontos ali, mas ele vai passar dos 15. Por quê? Porque eu vou usar o Daze, eu vou usar o Dark Banner junto com o Daze e tenho afinidade entre os personagens. Então, eu vou apertar o X aqui. Deu 35, 36, passaria dos 100. Mas chegou no Point Limit. Ficou só no 99 porque... justamente por aquilo que eu falei pra vocês, referente que não é possível passar dos 100% Tactical Points quando o ataque vem de um personagem de cura, beleza? Agora eu vou meter aqui o Tyon, porque é o maior número que eu tenho, e com isso eu vou ultrapassar o máximo que eu puder dos 100% Tactical Points para encerrar essa rodada do Chain Attack. Olha, eu encerrei com 148%, então foi 48% a mais do que os 100%. Então aí ele vai descer o cacete e vai dar dano pra caramba no inimigo. Legal, e aí ainda gerou uma reativação. Por quê? Porque como eu falei, eu passei dos 100%. Aí é a mesma coisa.
Eu vou selecionar quem eu quero que finalize o Chain Combo com qual tipo de vantagem pra mim. Repara que lá embaixo agora eu só tenho 3 carinhas de personagem. Que é a Miyu, o Lance e a Senna. Porque como eu tô refazendo a Chain Attack, ele não me possibilita colocar todos os personagens, só alguns, tá? Então vamos lá, coloquei o Noah pra ser o finalizador disso. Eu vou seguir a ordem de maior ponto. Eu vou iniciar meu combo com o Lance. Cheguei ao 47 com ele. Beleza. Eu vou continuar com a Miyu. Cheguei a 32 com ele, aumentei, foi pra 79. E agora eu vou com a Senna. Eu não sei se eu vou conseguir chegar aos 100%, mas eu acho que sim, vamos ver. 103%, conseguimos passar 3%. E aí o Noah vai lá e ataca. E tem aquela chance de ultrapassar a defesa do inimigo em 60%. Eu acho que ultrapassou, porque a última porrada deu 2.500 e pouco, né? Legal, rolou a reativação. Por quê? Passei os 100% novamente. Só que dessa vez só tem, por exemplo, agora o Taion para poder usar o ataque. Para poder finalizar esse Chain Attack aqui. Eu não vou conseguir chegar nos 100%, mas não tem problema. Já é bastante coisa que a gente fez aqui nesse Chain Attack. E no final eu dei um dano de 37 mil no inimigo. E ele acabou morrendo, beleza? E isso aqui é um conceito muito importante da batalha. O Chain Attack te ajuda demais, principalmente em lutas contra monstros assim especiais. Então fica a dica aí de como se faz e como se utiliza, tá? É um conceito bem importante de batalha. Então é isso, pessoal, esse foi o tutorial de batalha de Xenoblade Chronicles 3, o tutorial para iniciantes. Espero que vocês tenham curtido e tenha ajudado vocês nesse momento de conseguir jogar esse jogo maravilhoso que é Xenoblade Chronicles 3. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo esse vídeo que tem vontade de conhecer Xenoblade Chronicles 3 e não entende na mecânica, tem essa barreira aí de não conseguir jogar por causa da mecânica. Compartilhe esse vídeo com todo mundo no Twitter, no WhatsApp, Facebook, todas as redes, para poder alcançar o máximo de gente possível, para poder conseguir ter a possibilidade de aproveitar esse jogo maravilhoso, beleza? Me segue nas outras redes sociais, @canaldigplay, no Twitter e no Instagram, no TikTok e Twitch é só Digplay. Você ajuda o canal comprando nos links do parceiro na descrição. O canal Digplay tem parceria com a loja Nuvem, parceiro oficial da Nintendo para vendas de jogos digitais. Lá é muito mais vantajoso do que comprar na eShop, porque você tem mais facilidade de pagamento, parcela em até 4 vezes sem juros e ainda ganha cashback na sua compra para ganhar desconto na próxima. E toda hora eles lançam um cupomzinho de desconto para você comprar o seu jogo Nintendo mais barato. Temos também links da Amazon na descrição para você aproveitar os melhores preços dos produtos Nintendo e também, caso você não queira comprar nada que está na descrição, mas tenha interesse em comprar algo na Amazon, lembra aqui do canal Digplay, vem no vídeo, pode clicar no link, seja no seu celular ou no computador, abre qualquer produto que está aqui listado, não necessariamente precisa comprar esse produto, mas comprando qualquer outra coisa, só abrindo a Amazon pelo meu link, você ajuda demais, eu agradeço, tá bom? Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!